Neste podcast você vai mergulhar na obra literária Os Caminhos do Homem desde a Criação, escrita por Walter Martins. Os Caminhos do Homem desde a Criação, onde fé e razão caminham lado a lado. Agora diz que a planta, as plantas são o primeiro ser vivo criado. Divergência. Como é que o senhor vai explicar agora essa divergência? Olha, o que acontece é o seguinte: nós somos humanos e muitas vezes nós sabemos como outros se comportam. Quando dá ideia sobre a criação, lembra-se bem que Charles Darwin, que deu a ideia do evolucionismo, ele quis sempre levar para que todos os contextos fossem direcionados para aquilo que ele estava defendendo. Então, o que acontece? Ao criar-se, ao surgir, por exemplo, assim, a primeira vida na Terra, ele imaginou, tá? Ele imaginou, porque cientificamente, às vezes, não tem nem como comprovar isso, que todos os seres começaram dos seres unicelulares. Até porque é o seguinte, a ciência, até hoje ainda, ela não tem nem ideia, Mário, da questão da vida, de como surgiu a vida. A ciência não explica, ela nada fala sobre isso. Ela tenta. Ela tenta, tá? Mas ainda não vai conseguir explicar nunca. Então, ela parte, então, pelo menos, já dos seres unicelulares. Tá? E que esses unicelulares que iriam dar sequência na criação de outros seres mais. Acontece que, naquele momento, olha bem, não tinha condições, digamos o seguinte, de haver a vida por eles, até porque é o seguinte, a Terra era tudo árida, naquela época não tinha nada vivo. O primeiro vivo, conforme a ciência diz, ser os seres unicelulares. Mas eles dependem, para poder viver, eles precisam de outros seres vivos para poder dar continuação. Sim, um cientista, eu não lembro o nome dele, já falou que não tem como existir vida numa célula sem um corpo que compõe essas células. Células só vivem porque existe um corpo que compõe elas, né? Exatamente, não tem como, quer dizer, só isso aí já quebra todo o argumento de que o primeiro ser fosse seres unicelulares. Eles não têm condições de viver naquele momento. A ciência não tem como provar isso. A ciência não tem como provar isso. A Bíblia já tem. a Bíblia tem, porque sendo plantas, as plantas são independentes, as plantas não precisam de outros seres vivos para poder viver. Até porque a planta ela precisa do sol, tá? Ela precisa da água, tá? Ela precisa do ar, tá? E ela precisa de seus nutrientes que ela tira do subsolo. Então, ela vive sem necessidade de nada. Então, é muito lógico isso aí. Não é porque é bíblico, está certo, não. É porque Deus é que sabe fazer isso. Faz sentido a lógica. E, continuando na lógica do senhor, no que diz aqui o livro, né? Aqui, então, na cabeça de o telespectador agora, e na minha aqui, está surgindo, desse primeiro dia para esse segundo dia, até que Deus produziu as plantas e as ervas, né, sementes, etc. E lá no capítulo 1, no princípio Deus criou o céu e a terra, aqui então, já foi alguns milhões de anos ou foi... Sobre esse tempo, você me perguntou, por enquanto nós estamos no como. Tá? Nós vamos falar sobre isso depois. Ok. Até para não misturar, para como entender. Ok? Vamos colocar. Então, é o seguinte, lê para mim aí o versículo 14 e o versículo 16. Deus disse, façam-se luzeiro no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. 16. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. Aqui você vê aquela pergunta a respeito do início da criação. Aqui, lá no começo, Deus criou a Terra, inclusive fala que ela não estava, ela não era uniforme, quer dizer, não sabia se ela era quadrada, redonda, alguma coisa. E também ainda estava no início da criação. Tá? Agora aqui Deus explica bem. Nesse momento, já que esse é o quarto dia, tá? Deus cria os luzeiros, que é o sol, o pequeno, que é a lua, para iluminar a noite, e Deus cria também os demais astros, as constelações. No quarto dia? No quarto dia. Tá?
quer dizer, no quarto dia, no quarto período de criação, digamos assim, tá certo? Primeiro a terra, depois. Eu estou entendendo. No quarto dia é que fez então o sol. É que veio o sol, tá? Onde ele fala bem claro aí sobre isso. E no quinto dia, Mariúdo, eh, Deus criou os animais aquáticos e as aves, tá? E ainda, como ainda estava na época da Pangeia, tudo cresceu, tudo foi aumentando, tudo em total uniformidade, tá? Eu gostaria que você lesse agora o, o versículo 24. 24. É. Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Aqui você observa que nós estamos no sexto dia, tá? No sexto dia. E nesse período, tá? Deus criou os animais terrestres, onde neles estavam os grandes animais, como, por exemplo, os dinossauros, tantos outros grandes animais, e também os mamíferos, tá? É muito importante a gente entender que nesse sexto dia, Deus criou esses animais. Lê agora aí, Amadeu, para mim, o versículo 26 ao 28. Vamos lá. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. 28. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Vitor, por favor, põe aqui na tela os animais, os mamíferos, por favor. Marildo, aqui você vê onde, nesse período em que Deus criou os animais terrestres, os mamíferos estão entre eles. E acontece aqui também, ainda nesse período, Deus cria o homem, feito à sua imagem e semelhança. E que ele foi um ser forte. Num dia só ele criou os animais e o homem. Exatamente. Sempre lembrando que esse dia é o dia de Deus. Tá? Então, o que acontece? Deus cria, como você me acabou de ler, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, um ser forte, um ser dominador, até porque Deus faz o seguinte: vai lá e reine sobre todos os animais. E os abençoou. E os abençoou sobre isso. E aí, naquele momento, Deus estava criando o primeiro Adão. E esse primeiro Adão, ele, como todos os demais animais, ele foi criado da terra, do barro da terra. E é muito importante a gente entender isso. Eu até gostaria que, digamos o seguinte, você usasse o livro, tá? Lê aí na página 193, tá? Onde você vai ver... 93. Onde você vai ver onde há uma digamos assim, singularidade entre todos os seres que estavam sendo criados. Todos eles No livro Os Caminhos do Homem desde a Criação, exato, do Walter Martins. Aí você vai ver em que todos os animais criados, tá, eles vieram da terra. Olha aí para você ver. Física e quimicamente, todos os seres vivos vêm da terra, e por isso dela são originados. Dela todos vieram e para ela todos voltarão, quando não tiverem mais vida. Somos materialmente frutos da natureza. É isso que está no livro. Exatamente. Então, o que acontece? Naquele momento em que foram criados todos os mamíferos, tá? Todos os animais, de uma certa forma, eles são interrelacionados.
inclusive o homem, que o homem foi criado também naquele momento. Você acabou de ler que Deus criou o homem. Quimicamente, todo mundo. Pequenas diferenças de DNA. Exatamente. Tá? Então, você observa que é o seguinte, o primeiro homem, que é o primeiro Adão, tá? Nós vamos falar... Eu estou estranhando, gente. É que ele está falando primeiro Adão. Isso quer dizer que daqui a pouco vamos ouvir aí segundo Adão, do jeito que eu estou vendo aqui. Mas, por favor, continue. Exatamente. Então esse primeiro Adão, ele veio da terra, como todos os animais. Deus os fez ali, Deus os criou. Tá? Deus tem esse poder de ele fazer como ele quiser. Sr. Walter, o senhor está querendo dizer nesse momento aqui, do jeito que palavras do senhor, na minha interpretação, que quando Deus criou o primeiro Adão, como o senhor diz aí, e criou os animais, esse primeiro Adão era semelhante como esses animais. Isso, da minha cabeça, que eu estou entendendo é isso. Acontece o seguinte, como ele era o primeiro Adão, era um caso à parte, porque Deus estava criando, Deus estaria, a partir daquele momento, preparando a sua grande obra, através só quer dizer, dele. Então, que eu estou certo? Que o primeiro Adão que o senhor está querendo dizer era um animal como esses outros animais são aí? Exatamente. Naquele momento, fisicamente, a mesma coisa. Apenas que o seguinte, era um ser que Deus estava escolhendo, que Deus colocou ali para ser da própria terra, só que Deus estava de olho nele. Assim, esse aqui eu vou preparar esse ser para poder ser a minha grande obra. Tá? Nós vamos chegar lá. O que acontece, então? Naquele momento, Deus pegou, ele ao criar o homem, tá? Ele pegou, foi o seguinte, o que eu mais queria era criar o meu ser principal, tá? Então, a partir daquele momento, Deus começa a encerrar, tá, a criação. Tá? Até porque é aquilo seguinte, é um caso à parte, Marildo, que às vezes a gente fica até pensando como se deu essa questão da criação. Mas isso é uma verdade, porque Deus, ele todo o tempo da criação, Deus esteve presente. Né? E essa presença de Deus é muito importante. Então, eu gostaria que você lesse aí, em Gênesis aqui, no capítulo 1, bem no finalzinho aí, lê para mim o versículo 31. 31. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois manhã. Foi o 6º dia. Isso. Completou tudo. Continua agora lendo o capítulo 2 e vai até o versículo 4. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Nesse momento, depois da criação, tá, do sexto dia, Deus foi descansar, tá, no 7º dia. E o que acontece? Aí verifica o seguinte, alguma coisa estava deixando para depois. Não para deixando para depois, Deus já tinha criado o homem e tudo que precisava ser criado, e Deus já estava criado já. Mas o que acontece? O primeiro homem, o primeiro Adão, ele precisava de passar por um período, marido, de aprimoramento, tanto fisicamente como mental. Tá? O homem, ele precisava de viver um pouco para poder